este livro começa com um blog, não é? Acho que talvez imagino que a maior parte dos presentes saberá disso, e começa um bocadinho com uma brincadeira, no fundo um tipo que queria fazer qualquer coisa para além daquilo que é o seu trabalho do horário de expediente. E trabalhava num banco, Não, entretanto despedi-me. Na Terrugem, exatamente. Eu fico com um feedback forte. Ah, é? Então já vamos ver isso melhor. E realmente é isso. Trabalhava num banco, na Terrugem, confirmo, e a dada altura, eu acho que é normal, não é? Às vezes temos o nosso trabalho, temos a nossa família, maridos, mulheres, e amigos, mas falta-nos qualquer coisa. Eu de facto sentia que faltava qualquer coisinha ao meu dia-a-dia, e acho que a blogosfera tem um encanto particular, que é, permite às pessoas terem um espaço para publicarem, independentemente de ser bom, ser mau, ser isto ou aquilo outro, ser inovador ou ser algo muito tradicional. Permite a um cidadão comum, como qualquer um, a um Zé Ninguém, neste caso o Zé Cabral, que tivesse um sítio para publicar. E realmente, alguns na introdução deste livro, eu digo que parece muito conveniente, mas que realmente este livro nasceu do facto de eu querer escrever um livro. E parece tanga, mas é verdade, porque de facto o que aconteceu foi que havia uma altura, ainda antes de eu ter este blog, comecei a escrever umas crónicas que tinham muito a ver com pessoas, conhecerem pessoas, com relacionamentos, no fundo com nós e os outros. Mas tem esta componente mais visual e mais estética, não tinha nada a ver com isso. Até que há um dia, que é em dezembro de 2008, um amigo meu mostra-me blogs deste género, no fundo, em que é este conceito genérico de que o autor se deixa inspirar por aquelas pessoas que se cruzam com ele na rua. E achei o conceito tão engraçado que interroguei-me porque não concretizá-lo aqui pelas nossas bandas. E foi assim, é assim que nasce o Alfaiate Lisboeta. Quando eu estou a falar do Alfaiate Lisboeta, não me estou a referir a mim próprio na terceira pessoa. Eu gostava que isso ficasse claro. Não tenho esse hábito, estou a falar da publicação em si. E é assim que nasce o blog. E aos poucos, enfim, as coisas foram andando. Também fiquei, se calhar, ganhei algum jeito a fotografar pessoas. Senti-me também cada vez mais confortável a escrever sobre aquilo que essas pessoas representavam para mim. E aos poucos o blog vai crescendo, não é? E depois começa a haver mais pessoas a conhecerem o blog. No fundo, a internet tem este efeito, o passa-a-palavra, que é muito imediato e que no fundo faz com que eu esteja aqui hoje. E aos poucos a coisa foi se tornando mais séria, comecei a ter, enfim, mais pessoas a quererem saber o que é que eu fotografava, publicava ou escrevia. E é engraçado, que há todo um... Imaginam para alguém que trabalha numa repartição de um banco numa zona rural, e que não fosse numa zona rural, a da altura começar a ter uma publicação que é lida por primeiro dezenas, centenas, milhares de pessoas, é óbvio que é interessante, e este livro acaba por ser um bocadinho dar corpo a isso tudo, não é? Mesmo para alguém que vive no online, ou que cresceu no online, ou que no fundo deve tudo o que tem acontecido nos últimos anos à sua carreira no online, por assim dizer. Não há dúvida que, no fundo, o toque e o contacto físico com as coisas, acho que continua a ser uma forma privilegiada de nós, enfim, interagirmos, e este livro acaba por dar o tal corpo a esse trabalho. E foi um processo muito giro, se calhar tem graça a contar, porque eu, quando fotografo as pessoas, eu não fico ao contacto delas. Eu acho que já é intrusivo o suficiente abordar alguém na rua para fotografar, depois ainda ficar com o contacto. Aliás, e pode levar até a imensas más interpretações, como poderão imaginar. E as pessoas ficam com o meu contacto. As pessoas ficam com o meu contacto, e há pessoas que me contactam. Eu, no limite, posso fotografar alguém, seja em Lisboa, seja em Londres, em Xangai ou na Mesopotâmia, e essa pessoa pode me escrever no dia seguinte ou pode nunca mais me dizer nada. Para mim era ponto assente, mais do que qualquer preocupação jurídica, não é que ela também, esse tipo de preocupação também não tivesse presente, mas eu gostava que cada uma das pessoas, que no fundo faz parte do meu trabalho, neste caso deste livro, soubesse que fazia parte. Então há aqui um esforço grande, não é, de contactar mais 200 pessoas para saber se posso usar a sua imagem no livro. E é engraçado falarmos com alguém que fotografámos há 2 anos, que a pessoa já não se lembrava, a pessoa lembrava-se lá que há 2 anos um português a fotografou não sei onde. Foi trabalhoso, é uma logística complicada, enviar os mails para que as pessoas respondam, às vezes tem que insistir, às vezes descobrir um telefone. Eu lembro-me que há uns tempos dei o telefone que eu tinha à minha irmã, e estava-lhe a dar, e estava a ver os contactos que ficariam lá e que eu poderia perder, e vejo para lá um Pierre com um indicativo de Inglaterra, e começo a pensar, e depois lembro-me, já sei, isto foi um belga que eu fotografei em Nova Iorque, que estava radicado em Londres, e depois lá liguei ao tipo, Pierre, lembras-te de mim, tal, pronto, o Pierre lá se lembrava e lá me deu autorização e consta aqui.
Como essa, há outros casos, ou de eu estar numa marcha em Madrid e haver um tipo que me envia um e-mail, isto já também há um ano e meio, haver um tipo que me envia um e-mail a pedir as fotografias, e eu desse e-mail peço-lhe os contactos das outras pessoas que tinha fotografado. Pronto, houve aqui um esforço grande, mas que é engraçado também rever às pessoas e no fundo dar-lhes feedback e dar-lhes um bocadinho, olha, o tipo que te fotografou há 1 ou 2 anos até vai fazer um livro, até vai lançar um livro e gostava que tu fizesses parte dele. Enfim, este processo é todo engraçado e acho que também é uma coisa que enfim, acho que vos devo, se calhar mais agradecer por estarem aqui hoje, é agradecer-vos um bocadinho pelo feedback que tem havido, porque de facto tudo isto aconteceu, ou ter marcas interessadas em colaborar comigo, ou ter publicações com as quais eu colaboro, ou no fundo ter uma oficina de livro, enviar-me um e-mail e a dizer que gostava de publicar um livro, isso acontece não tanto pelo valor do meu trabalho, eu acho que há pessoas trabalhadoras e pessoas talentosas em esse lado, mas tem que ver muito com o vosso feedback, no fundo com o retorno que vocês dão, com as vossas visitas, e por isso acima de tudo, não vos vou agradecer por estarem aqui formalmente, ou por irem ao blog, ou por comprarem um livro, não esperem agradecimentos desse género, mas agradeço-vos pelo vosso retorno, pelo feedback e pela presença hoje. Então, isto é tão engraçado como eu estou a ver uma pessoa que fotografei há 2 semanas e agora entra por aqui e fica assim, o que é que aquele gajo está ali a fazer? E pronto, e é giro, começamos a ver o nosso mundo quando já não é propriamente raro eu cruzar-me em Lisboa com uma pessoa que fotografei. É muito mais giro quando isso acontece numa cidade estrangeira. E aliás, isso também está no livro. Estou-me a lembrar assim de uma história engraçada de ter encontrado em Nova Iorque um tipo que tinha fotografado em Milão. Eu só fico assim a pensar que o mundo nos pertence. Para já, isto parece assim um mecanismo de retórica, não se pode dizer que propriamente eu procuro, é como, então há uma palavra que me usa muito que é selecionar, eu não gosto nada dessa expressão, fujo um bocado a isso, mas aquilo que eu faço na prática, eu fotografo e publico as imagens das pessoas que de alguma forma me cativam, ou seja, eu não vou na rua feito radar a ver quem é que eu posso fotografar para hoje. O que eu faço é, há pessoas que de facto passam à minha frente e que me despertam a atenção e que eu tenho vontade e de alguma forma me inspiram. Não fugindo à pergunta, pareceu-me que a pergunta tinha mais que ver se eu buscava um estilo particular ou não. Eu acho que os blogs têm uma coisa que é, os blogs, pelo menos a natureza dos blogs é, no fundo, é uma natureza muito pessoal. E o meu blog, como imagino que sucederá com a maior parte dos blogs, o meu blog é uma publicação pessoal, onde no fundo fica patente aquilo que é, neste caso, aquilo que me cativa, não é? O que tipo de estímulos visuais é que me cativam. Eu gosto de pensar que tenho assim uma abertura grande, não sei se é isso que pensa, eu gosto de pensar que sim, e acho que estão lá pessoas diferentes idades, etc, etc. E se não estão mais é porque às vezes não posso e realmente é mais fácil fotografar uma pessoa que esteja entre os 20 e os 30 anos do que uma pessoa que esteja os 60 e os 70. Eu gostava de fotografar mais, mas às vezes há maior abertura a tudo. Ou crianças, também gostava de ter mais crianças, mas chegar ao pé de um pai e dizer-lhe eu gostava de fotografar o seu filho, então os tempos correm, há uns 10 anos para cá, às vezes pode soar um bocado estranho. Aliás, uma história engraçada, acho que a pergunta está mais ou menos respondida, não é? Mas em todo o caso, agarrando nisso, há uma história engraçada, não é uma história engraçada, é mais um momento engraçado, que é um dia eu estou na praia do Norte, na Ericeira, e reparo de uma miúda e dá-me fotografar, mas uma miúda assim, uma coisinha de 2 anos. E dá-me vontade de fotografar, e no final do dia fui ter com o pai, e realmente é uma coisa, naquele momento em que eu vou de calções de banho e com uma máquina fotográfica na mão, abordar o pai, enfim, não vou propriamente assim no meu melhor traje, e realmente falo com o pai, e o pai diz-me que sim, que eu posso fotografar a filha. Isso é um feedback fantástico, que alguém realmente olha para nós e pensar, bem, este gajo, eu não sei quem é este tipo, mas este tipo de alguma forma inspira-me confiança suficiente para eu deixar fotografar a minha filha, que eu imagino que seja o maior tesouro que aquele homem tem. E isso é encorajador, é bom, é bonito, se me permitem, enfim, é um momento em que nós sentimos, epá, devo ter aqui qualquer coisa boa, devo emanar assim uma boa energia para alguém, e lembro perfeitamente de ter essa fotografia e ficar contente para o resto do dia, ou para o resto do fim de semana, ou para o resto da semana, não sei. Isto também é outro lado engraçado, essa pergunta não foi feita, mas aproveitando, aquilo que decorre, temos uma ligação pessoal, é que vivemos de uma forma muito pessoal, e acho que é isso também o encanto dos blogs, e não tem que ver com os mídias ou comparações, mas as pessoas realmente vão consumir coisas, e agora de alguma forma, às vezes isso pode-se perder um bocadinho, mas eu gosto de pensar que mantenho isso no meu blog, é que seja em janeiro de 2009, quando eu comecei a fotografar pessoas, ou agora, 3 anos e poucos depois, acho que continuo a ter essa pica, por assim dizer, permita uma expressão, e essa vontade de fotografar pessoas, de as abordar, de contar histórias, etc. E eu espero que isso que se note, ou espero que isso passe, pelo menos, porque isso existe, posso-vos garantir. Eu posso não ter muita arte para passar, eventualmente, mas esse feeling continua a existir, e seguramente no dia que existir eu deixarei de fazer,
porque eu acho que isso é o bom. Quando se gosta mesmo das coisas, nós gostamos de fazer enquanto as queremos fazer. E não estou com isto a dizer que me vou fartar em breve, mas duvido que isso aconteça. Mas pronto. Resumindo, e voltando à pergunta, acho que tenho um espectro grande de tipo de pessoas que eu posso fotografar, ou pelo menos agrada-me pensar que sim. Já há uma coisa interessante que também decorre dessa pergunta, que é, para já, aquilo que quem convida alguém para ser fotografado sente, isto é engraçado, porque quando eu comecei, nós não carregamos num botão e começamos a abordar estranhos para fotografar na rua. Enfim, a coisa não foi muito diferente, houve um dia que eu decidi que ia fazer isto. Mas não é por acaso que a primeira pessoa que está no blog é um amigo meu, que eu disse, epá, Gonçalo, se não te importas, eu primeiro tenho que fazer isto com alguém com quem esteja à vontade. E a primeira é, no fundo, há uma coisa importante quando abordamos uma pessoa, é realmente estarmos confiantes daquilo que fazemos. E eu, seguramente, terei demorado algum tempo até estar confiante com a tal decisão que eu tive de um dia começar a fotografar estranhos na rua, ou convidá-los a serem fotografados por mim. E todo este processo é um processo engraçado, no fundo é um processo em que nós nos vamos convencendo que o nosso projeto tem sentido. Porque seguramente houve alturas em que eu pensei, se não andaria a fazer figura de parvo a fotografar pessoas na rua. E a dada altura vamos sentindo, ou eu fui sentindo, ou vocês me fizeram sentir, por alguma forma, que realmente aquilo que eu fazia acrescentava valor a alguém. E isso é curioso. Quando chegamos a esse momento, e quando também chegou o momento de algum apuro técnico, em que estava mais confortável com as fotografias que fazia, cheguei a um momento em que me sentia verdadeiramente confortável para abordar uma pessoa, e sei que hoje quando abordo uma pessoa, eu sei que a pessoa pode ficar a pensar que eu sou maluco, mas se me deixar fotografar, eu sei que a pessoa vai gostar do resultado. Chegando a este ponto, e isto conta imenso, isto parece assim conversa de chacha, mas a verdade é que, enfim, a confiança que levamos quando abordamos um estranho é bastante importante. E a partir do momento em que isso acontece, que cheguei a essa confiança, há sempre pessoas mais desconfiadas que outras, há pessoas... É engraçado, mas eu acho que de alguma forma eu tenho alguma, digamos assim, algum passado em termos na área comercial, falar com pessoas, etc. Não serei a pessoa mais tímida à face da terra, nem a mais... Enfim, tenho alguma vontade, sou assim meio desenrascado, por assim dizer. E eu acho que isso também me ajudará um bocadinho, não é? E há pessoas que, sei lá, não sei, estava a tentar pensar em alguém que... Estou-me a lembrar de uma pessoa que, por exemplo... reagiu de uma forma muito desconfiada no início. Eu também não forço muitas pessoas, querem, não querem, mas depois lá acabou por ser fotografada e depois, mais tarde, a sua imagem até saiu numa campanha, a pessoa foi remunerada por isso, etc. E realmente ela dizia mais tarde, é engraçado, porque naquele dia houve ali uma fração de segundos, eu pensei que parvalhão é este que me está a sugerir uma fotografia, e depois apareço num blog, sinto-me bem por isso, sinto-me elogiado por isso, as pessoas vêm falar comigo que eu apareci no blog e agora ainda apareci numa campanha qualquer, ainda faço uns trocos simpáticos e pronto, eu gosto de pensar que todo este projeto está assim, enfim, está envolvido numa energia simpática e que no fundo origina coisas simpáticas, e isto tudo nasce de uma coisa muito simples, que é a partilha do momento ao momento em que eu abordo uma pessoa e partilho o meu trabalho. E sugiro que a pessoa partilhe comigo a sua imagem. E disto nasce uma fotografia, nasce um momento com ou sem texto. E cada um destes momentos é, no fundo, é o contributo, e eu só estou aqui hoje também, realmente houve 600, 700 pessoas, não sei ao certo, que se deixaram fotografar por mim e não lhes causou estranheza serem publicados num blog. Também há aqui uma coisa que é, em 3 anos, o conceito de blog também tornou-se muito mais fácil. Há 3 anos eu dizia a alguém que queria fotografar para um blog e a pessoa dava um salto, né? Não sabia se eu estava a falar de uma droga nova ou coisa assim. E agora também o conceito de blog é diferente, enfim, o blogger ou o bloguista ou o tipo que assina um blog também já não é um extraterrestre, e eu acho que isto também ajuda imenso.